I'm not a bad guy. To release me, Ted. What happened to her head? Theodore Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946 e foi um notório serial killer americano que sequestrou, estuprou e matou várias mulheres jovens na década de 70 ou até mesmo antes. Após quase 10 anos se colocando como inocente diante dos tribunais e das câmeras antes de sua execução em 1989, ele acabou confessando mais de 35 homicídios em 7 estados entre os anos de 1974 a 1978. Porém, acredita-se que ele tenha matado mais de 100 mulheres. Quando jovem, Ted Bundy, como costumava ser chamado, se mostrava terrivelmente tímido, cheio de dúvidas e desconfortável em diversas situações sociais. Ele foi muitas vezes alvo de bullying em sua escola secundária e as consequências dessas rejeições da infância refletiram em sua adolescência através de sua natureza extremamente tendenciosa à solidão. Ted costumava brincar capturando pequenos animais e os mutilando em seguida. Posteriormente, em sua fase adulta, ele se apresentava como um rapaz inteligente, bonito e sedutor. Era possível perceber a necessidade de se mostrar sempre bem. Após se formar em psicologia na Universidade de Washington, Ted conheceu uma garota bonita e altamente sofisticada de uma família rica da Califórnia. Porém, algo que nunca passou por sua cabeça foi que aquela linda garota chamada Stephanie Brooks pudesse ter algum interesse nele. Contudo, ela acabou se tornando de fato seu primeiro amor. Em 1968, após se formar na Universidade de Washington, Stephanie acabou rompendo as relações com Ted, deixando-o extremamente abalado. Ele era considerado um homem charmoso e comunicativo que sabia convencer as pessoas. Essas características o ajudaram a atrair e seduzir as diversas garotas que acabaram se tornando suas vítimas fatais. Bundy estuprou e assassinou mais de 35 mulheres, incluindo uma garotinha de 12 anos de idade. Em sua maioria, as vítimas tinham uma aparência semelhante à de Stephanie Brooks, pois eram lindas mulheres de até 25 anos, de classe média e com longos cabelos castanhos. No ano seguinte, após o término do relacionamento, Ted conheceu Elizabeth Klopfer em um bar de Washington, e aquele que parecia um romance fugaz e sem importância acabou durando quase 6 anos. Os dois complementavam-se de forma exemplar e não havia nada no comportamento de Bundy que pudesse explicar a brutalidade de seus crimes. Porém, após Bundy cometer vários assassinatos a sangue frio, a polícia conseguiu o testemunho de uma jovem que havia sobrevivido aos ataques do assassino. Carol Durant falou detalhadamente de suas lembranças do rosto daquele indivíduo, e isso fez com que um retrato falado viesse à tona. Elizabeth então ficou em choque ao ver as feições, o cabelo e os traços do rosto que pertenciam ao seu namorado, mas a caça ao homem demorou meses até que surgisse finalmente um suspeito. E quando surgiu, foi graças à denúncia de Elizabeth Klopfer que criou coragem ao ligar para a polícia e relatar que tinha quase certeza de que o suspeito se tratava sim de seu namorado. Elizabeth não queria admitir, mas foi durante a relação que eles tiveram que ele raptou, violentou e matou as suas primeiras vítimas. Após a prisão de Ted, ela entrou em uma profunda depressão, pois a dúvida se ele era realmente um assassino em série a consumia diariamente, e ela se culpava por ter deixado sua filha ao lado dele por diversas vezes. Em 1975, Ted foi preso em Utah. Em seu carro característico, um Volkswagen Fusca, foram descobertos máscaras, luvas cirúrgicas, martelos e sacos de lixo. Uma busca detalhada encontrou fios de cabelo, impressões digitais e evidências sanguíneas de mulheres que haviam sido assassinadas.
No intervalo de uma audiência preliminar em 1977, na cidade de Aspen, Bundy foi autorizado a retirar as algemas para consultar livros de direito. Ele aproveitou a oportunidade para saltar do segundo andar do prédio e correr em direção às montanhas. Depois de vagar durante 6 dias, roubou um carro e voltou para a cidade, onde foi reconhecido e preso novamente. Após uma segunda fuga no dia 8 de janeiro do ano seguinte, Bundy chegou a Tallahassee, na Flórida, onde alugou um quarto em uma pensão utilizando um nome falso. Uma semana depois, durante a madrugada, ele invadiu a casa da fraternidade Chi Omega e atacou 4 garotas, sendo que 2 conseguiram escapar com ferimentos e outras 2 não resistiram aos abusos e acabaram morrendo. Em 15 de fevereiro de 1978, Ted Bundy foi parado por um policial na Flórida que, ao verificar a placa, viu que se tratava de um veículo roubado. O policial então decretou voz de prisão sem saber que se tratava do insaciável serial killer. Ted Bundy foi julgado em diferentes tribunais nos estados da Flórida, Utah e Colorado. Em todos os julgamentos, ele foi o principal responsável pela sua defesa, pois antes da prisão ele se dedicava à faculdade de Direito. A imprensa de diversos países acompanhou de perto o caso, que acabou se tornando muito famoso. No entanto, sua arrogância e inexperiência como advogado não ajudaram muito. Ted Bundy foi julgado, condenado à morte na cadeira elétrica e executado no dia 24 de janeiro de 1989. Antes de morrerem, suas vítimas eram brutalmente torturadas, estupradas, estranguladas e esquartejadas. Muitas vezes ele cometia o ato de necrofilia com os cadáveres e também arrancava as cabeças de algumas mulheres com uma serra. Ted Bundy foi levado a julgamento e condenado à pena de morte por eletrocução aos 42 anos de idade. Por ironia do destino, quem ligou a chave da cadeira elétrica que pôs fim à sua vida foi uma mulher. Em entrevistas concedidas quando estava no corredor da morte, Bundy falou com frieza sobre como escolhia cada uma de suas vítimas. Ted Bundy, sem sombra de dúvidas, é considerado um exemplo claro de como age um assassino em série, sendo extremamente frio e calculista. Infelizmente, essa realidade de assassinatos ainda assola a humanidade até os dias de hoje. A intenção do canal Curiosos de Fato jamais será de assustar ou causar pânico aos que assistem nossos vídeos. Porém, esse tipo de conteúdo serve para alertarmos sobre os perigos que nos rodeiam diariamente. Afinal, o bem mais precioso que possuímos são nossas vidas. It is this court's reasoned judgment you be adjudicated guilty of murder in the first degree, that the killings were indeed atrocious and cruel, in that they were extremely wicked, shockingly evil, vile, and with utter indifference to human life, and that you shall be put to death by a current of electricity that shall pass through your body until you are dead.